Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de novembro de 2022, e nesse horário nós estudamos esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E hoje nós vamos estudar a parábola da dracma perdida, né? Modernamente, a dracma é a unidade monetária da Grécia. Então, dracma é uma moeda. E nós vamos falar hoje sobre a dracma perdida. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece, sempre agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede de, reunidos aqui, estudarmos essa doutrina abençoada, estudarmos os ensinos de Jesus. Então é sempre uma oportunidade, né, maravilhosa para todos nós. E sempre agradecemos a presença da espiritualidade amiga, que está reunida conosco, nos ajudando nesse aprendizado. Então nós vamos começar fazendo a leitura da parábola. Eu vou ler a parábola no próprio Evangelho, mas vocês poderão lê-la aqui mesmo, tá? No livro. Então tá lá, Lucas capítulo 15, deixa eu pegar aqui, versículos de 8 a 10. Parábola da dracma perdida. Então tá assim, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, né? Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, vamos iniciar aqui lendo as considerações de Caibar a respeito dessa parábola, que parece uma parábola pequenininha, não é? Tem apenas 6, 7 linhas, mas, na verdade, ela traz um ensinamento muito profundo. Então, Caibar inicia assim: o principal escopo de Jesus, quer dizer, o principal objetivo, né, de Jesus durante toda a sua existência na Terra foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus que ele anunciava para com todas as suas criaturas. Esse foi o principal objetivo de Jesus. Foi primeiro demonstrar aos homens que somos espíritos, que somos imortais, que o espírito não morre, né? Essa foi a primeira. Falar sobre a bondade, que devemos ser bons, amar ao próximo como a nós mesmos, só fazer ao outro que gostaríamos que nos fizessem, a misericórdia de Deus, que o Pai nunca desampara seus filhos, que o Pai dá sempre novas oportunidades a seu filho, a solicitude, a bondade, a compaixão desse Deus, que ele anunciava para a solicitude e a misericórdia para com todos, que ele anunciava a todas as suas criaturas. Então, esse foi o grande objetivo do Senhor, né? Nunca o mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. Nunca ele pediu para ninguém matar pombinha, matar cabrito, matar boi para homenageá-lo. E nunca pediu a nenhum de nós que se sacrificasse por ele. Vai lá, meu filho, se mola, né, por mim.
pede para ser torturado por... Nunca ele pediu nada a nenhum de nós desse tipo, né? Nunca. Aí, o que ele queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e confiassem no Pai que ele tinha vindo anunciar. Pai criador e zelador de toda a sua criação. Então ele queria que eles o respeitassem, o reconhecessem como mestre, que o amassem como ele os amava, que acreditassem que ele era o enviado de Deus, que acreditassem nos ensinos, nos ensinamentos que ele estava trazendo para todos nós, né? Que ele tinha vindo anunciar o Pai criador, o Pai amoroso, e não mais aquele Pai que a religião antiga, lá do Novo Testamento, tinha nos ensinado, né? O Pai que castigava, o Pai que exigia as coisas de nós, que se você não fizer a coisa bem feita, você vai para o inferno, ou vai para o céu, é castigado. Essa era a ideia que o pessoal tinha de Deus. Na realidade, eu, na minha santa ignorância, acredito que as pessoas daquela época, elas mais tinham medo de Deus do que elas amassem. Era mais medo dos castigos divinos, né? Medo. E Jesus veio mostrar que Deus é pai, Deus é Abba, né? É o papaizinho, é o pai amoroso, e não aquele juiz sentado naquele trono, né? Que apontava o dedo, julgando as pessoas, tanto que as pessoas diziam, eu tenho medo do julgamento do Senhor, não é? E na realidade, não é nada disso. Jesus vai mostrar isso para a gente. Aí ele diz aqui, Pai criador e zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, as flores com essa beleza, né? E alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo e que sente grande contentamento quando um de seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Então, Jesus ensinou isso para a gente. Ore ao Pai, peça ao Pai. Ele falou isso, né? Peça ao Pai, ore ao Pai. Nós devemos pedir as coisas ao Pai. Nós devemos orar ao Pai. Para bem gravar os seus ensinos na imaginação de seus ouvintes, o mestre amoroso, sempre que se lhe oferecia ocasião, fazia comparações e, servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias, exaltando assim os impecáveis atributos de Deus. Então ele sempre contava as suas parábolas fazendo comparações, né? O reino de Deus é como se fosse isso, aquilo, né? E aqui na parábola da dracma perdida, que não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores. Compara ele a alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende, com a alegria que tem uma mulher ao achar 315 réis. Réis por quê? Em 1928, quando Caibar escreve esse livro, a nossa moeda era réis, 1.000 réis, né? Tal do réis. E ele diz aqui que se arrepende com a alegria que tem uma mulher que, ao achar 315 réis, é uma dracma, né? Que havia perdido. Porque na parábola diz assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, toda vez que um pecador se arrepende, o céu fica em festas. É isso que ele quis dizer. Então ele comparou, porque Jesus sempre usava comparação, né? Ele comparou uma mulher que acha uma dracma que ela perdeu, a alegria do céu, dos mentores, quando um pecador se arrepende. Então, ele quis mostrar isso, né? Você perde uma grande soma em dinheiro. Se você encontra, você não fica alegre?
Então ele faz essa comparação. O céu entra em festas quando um pecador se arrepende, né? E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la, que nem eu, né? Reviro a casa toda. Quando eu perco alguma coisa, que eu digo, não, pô, dentro de casa as coisas não podem subir. Se você está na rua, tudo bem. Mas dentro de casa, aí eu olho, procuro. E ele diz aqui, né? E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la, também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu. A dracma é o pecador que se perdeu. Então, olha aqui, ele sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. Então, esse pecador é essa moeda, esse valor precioso para nós, né? Então, é uma joia que você perde, que você procura, um montão, é algo valioso para você. A dracma representa algo valioso que você perde. Tão valioso que você faz de tudo para encontrar. Então ele diz que a dracma é o pecador, é aquele que está perdido. Entendeu? Ele compara a dracma àquele que está perdido e que os mensageiros do Senhor vão fazer de tudo para encontrar. Porque esse pecador é de alto valor para o Senhor. Então, o pecador é o filho do Senhor, que está perdido. E para o Senhor, ele é valiosíssimo. Então, ele envia os seus mensageiros, procurem a minha joia preciosa e tragam-na de volta para mim. Olha que coisa linda, não é? Olha que coisa linda. O pecador é a joia preciosa, que está perdido. Então, o Senhor manda que seus mensageiros vão procurar minha joia. Pode ser o pior dos pecadores para nós, mas ele quer, para ele é uma joia. Que então ele envia os mensageiros para encontrar a sua dracma, a sua joia, aquele algo mais valioso que se perdeu, para que eles tragam a fim dele ser restituído à casa paterna. Então, eu trouxe aqui um texto para a gente observar como é esse trabalho, né? Como vai acontecer esse trabalho de retorno dessa joia para a casa do Pai, né? Como é que a própria joia, né, o movimento que essa própria joia, que é a dracma, que é o pecador, o movimento que ele tem que fazer para voltar à casa do Pai. Lembra? Caindo em si, o filho pródigo perdido, é a dracma, né? É a dracma. Então, esses mensageiros, eles vão dar toda essa orientação para que a própria joia retorne. Conseguiu? Para que a própria joia consiga retornar. Então, tá aqui, né? Parábola da dracma perdida, Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Estas parábolas são muito fáceis de interpretar e muito claras ao informarem que o arrependimento é uma necessidade. E quando alguém se arrepende, é motivo de júbilo no céu. Então, a primeira coisa que o pecador tem que fazer é se arrepender.
para ele começar a fazer esse caminho de volta à casa paterna, né? De onde ele se desviou. Isto é, em nossa consciência, onde os anjos de Deus, ou seja, as leis divinas, nos convidam o tempo todo a praticar atos nobres diante da vida. Então, olha só, essas parábolas são muito fáceis de interpretar e muito claras ao informarem que o arrependimento é uma necessidade e que quando alguém se arrepende é motivo de júbilo no céu. Isto é, em nossa consciência. O júbilo é em nossa consciência, onde os anjos de Deus, que são as leis divinas, que estão escritas em nossa consciência, como diz a questão, se eu não me engano, 621, né? 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a nossa consciência, onde está escritas as leis divinas, vê se não é em nossa consciência, vê se não é, não, é 621, isso está aqui, ó. 615, não. A lei de Deus, na consciência. 621, isso. Então, os anjos de Deus são as leis divinas. Tem a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Elas estão escritas na nossa consciência. E elas nos convidam o tempo todo a praticar atos nobres diante da vida e a nos encontrar, ao invés de vivermos perdidos, praticando atos egóicos. O que são atos egóicos? São atos relativos ao ego, à personalidade, aquele que fala e pensa em si o tempo todo, né? Atos egoísticos, que todos nós sabemos, e atos egocêntricos, quando alguém se coloca no centro das atenções. É o narcisista, é o arrogante, é o individualista, né? Então, essas leis divinas, elas nos convidam o tempo todo a praticar atos nobres diante da vida, a nos encontrar, ao invés de ficarmos perdidos, praticando atos egóicos, egoísticos e egocêntricos. Tá? A nossa cultura, a cultura que a gente vive, né, no mundo atual, no entanto, principalmente nas sociedades ocidentais, é de cultuar a culpa e a sua companheira a desculpa. Então, a nossa cultura é de cultuar a culpa e a companheira da culpa, que é a desculpa. Mas essa atitude é totalmente improdutiva. Bem diferente do que acontece quando há arrependimento. Porque realmente, né? A pessoa cultua a culpa, mas ao mesmo tempo ela vai buscar uma desculpa para aquela culpa que ela carrega. O processo de culpabilidade em que se vitaliza um movimento de desamor por si mesmo, porque quando você carrega uma culpa, isso é um ato de desamor por si mesmo. Pelas pessoas que pouco se amam, né? Então, o processo de culpabilidade em que se vitaliza o movimento de desamor por si mesmo, a pessoa que se culpa, ela acaba por se julgar e se condenar, depois se punindo todas as vezes que erra. Vocês já não conheceram gente assim? Né? Então, esse processo de culpabilidade em que se vitaliza o movimento de desamor por si mesmo. A pessoa se culpa, e aí ela se acaba por se julgar, se condenar, e depois começa a se punir, todas as vezes que erra. No processo da desculpa, a pessoa se desculpa sempre, projetando a culpa nos outros. Então, ele está mostrando aqui que são dois processos. O processo, né, da culpabilidade, que, como ele falou antes, e que tem por companheira desculpa. Então, no processo da culpa, você se culpa, se julga, se condena e se pune toda vez que erra. E tem o processo da desculpa, quando a pessoa se desculpa sempre, quando ela comete um erro, projetando a culpa nos outros.
pois se julga, ela se julgou e percebe que errou, mas se justifica, fugindo da culpa, porque às vezes ela se sente, a culpa é muito pesada, então aí ela foge da culpa, exatamente, foge da culpa e projetando-a em alguém ou em algo, até em Deus ou da vida, até em Deus. Eu tenho uma amiga, né, que a filha dela me disse que ela dizia assim: por que será que toda vez que eu quero fazer alguma coisa correta, dá errado e Deus nunca me dá a oportunidade de acertar? Então, ela fala que ela faz a coisa, ela quer fazer as coisas, acaba errando, mas bota em culpa em Deus, que nunca dá para ela o que ela quer. Então, Deus é o culpado. Deus é o culpado. Entendeu? Então, esse processo de culpabilidade, ele tá ligado à desculpa. Eu me culpo, mas tem hora que a culpa é tão pesada que eu digo assim, não, eu tenho que jogar a culpa no outro. Aconteceu isso comigo, eu errei, meu Deus, mas também, Senhor, que culpa eu tenho se o Senhor também não facilita as coisas para mim? Não é? Sempre eu arrumo um emprego, arrumo uma coisa, tô indo bem, daqui a pouco a coisa desgringola. Mas o Senhor também não me ajuda. Aí quando você vai observar, a criatura fez alguma coisa que ela levou, perdeu o crédito. O problema é dela, mas ela distribui, né? Aí ele diz aqui: todos nós somos convidados a nos arrepender, por ser este um ato positivo. Quando nos julgamos, condenamos e punimos, ficamos entregues ao remorso e à culpa. Então, quando você, né, se julga, se condena e se pune, ficamos entregues ao remorso e à culpa. As pessoas que já experimentaram esses sentimentos sabem que são intensamente tormentosos. Julgamento, condenação, punição, remorso, culpa, são terrivelmente, né, esses sentimentos são terrivelmente tormentosos e que eles só desaparecem mediante o arrependimento, que é gerador do auto-perdão. Porque você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Não é só perdoar o outro, você precisa se perdoar. Entendeu? Então, esse remorso e a culpa só vai desaparecer no momento que você se arrepende e com arrependimento vem auto-perdão. E aí eu lembro muito de Paulo de Tarso, que quando ele, naquele episódio ali da Estrada de Damasco, ele começa a fazer todo aquele movimento, em nenhum momento ele reconhece a culpa dele, ele reconhece quando ele está lá numa pensão, num abrigo que ele fica, né, um hotelzinho lá, uns 3 ou 4 dias, esperando a Ananias vir ter com ele, aquela coisa toda, ele fica relembrando tudo que ele fez. Ele reconhece todo o erro dele. Aí a culpa vem, o remorso vem. Mas ele não deixa a culpa e o remorso criarem raízes. Ele entende a culpa dele, o remorso está batendo, e aí o que ele pensa? Eu tenho que fazer alguma coisa para tratar disso, para resolver esse problema, para reparar. Então a culpa e o remorso dele serviu como um gatilho para dizer para ele assim, ó, tem que reparar. E ele começou a trabalhar. Ele não ficou na culpa, porque a culpa e o remorso é uma desgraça. É uma desgraça. Aquilo serviu para ele apenas como despertador. Você tem que... Oi, fale.
a pessoa, né, no caso, algumas pessoas carregam essa culpa que acaba atrapalhando a vida dela, né? Muito. É meio que quando a gente se comporta dessa maneira, é meio que a gente é meio cruel, meio carrasca com a gente mesmo, né? Claro, Porque claro, você é o seu carrasco. Você aí a hora que a gente tem que refletir, né, que a gente tem que ver se o Pai é misericordioso com a gente, por que a gente não pode ser misericordioso com a gente mesmo, né? Mas essa que tem que ser. Tem aquele ditado popular, tem um ditado bem popular que diz assim: devo sim, pago quando puder. Não é? É devo sim, pago quando puder. Vou pagando. Foi o que Paulo fez. Ainda tem um ditado também, né? Errar, insistir no erro é burrice, Exatamente. né? Então, se eu Todo vou. mundo tem o direito de errar, porque dizem que é errando que se aprende, é Isso. errando que se cresce, não é não? Exatamente. Então você tem que entender, né? Você tem que entender isso. Então, o que ele disse aqui, né? Aquele livro do Alírio Cerqueira Filho, né? Parábolas em Jesus, Parábolas Terapêuticas, volume 2, né? Tem que dizer que a culpa, aí ele vai dizer que a culpa nos faz sentir numa situação que requer tratamento. A consciência de culpa não seria exatamente uma. Porque a gente fala consciência de culpa. Ela não seria exatamente uma consciência na acepção profunda do termo, mas uma pseudoconsciência. Pseudo quer dizer falso. Uma falsa consciência, um processo de perversão da consciência. Né? Essa consciência de culpa, consciência de remorso, é uma perversão da consciência. Porque você vai ficar ali se martirizando, se martirizando, se martirizando, se autoflagelando. Isso não é bom. Isso não é bom, né? Então, quando cometemos o erro, estamos assumindo uma postura egóica. Essa atitude equivocada pode acontecer por ignorância ou por desprezo ao que é correto, o que continua, de certa forma, sendo ignorância. A ignorância do não sentir. A pessoa já sabe que errou, muitas vezes, mas ainda não consegue sentir isso. É aquela coisa, a pessoa sabe que errou, mas ela não quer admitir que ela cometeu esse erro. Errar. Orgulho também. Entra nisso, com certeza. Com certeza. Aí não quer ter a humildade de aceitar que está doente, precisa de uma terapia. Aí Isso. fica aí. Exatamente, exatamente. Errar, portanto, é ignorar, seja no nível do conhecimento, seja do sentimento, aquilo que está em conformidade com os princípios da lei do amor, justiça e caridade. Por exemplo, o mandamento cristão de amar o próximo como a si mesmo, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. É facilmente entendido no nível de saber, mas senti-lo no coração é muito trabalhoso, pois é preciso muito exercício. Por isso o ensinamento ainda é pouco vivenciado. A gente fala isso, né? Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. Você sabe disso. Facilmente você entende isso no nível do saber, mas sentir isso do coração verdadeiramente, para nós, é muito trabalhoso, como diz a Joana de Ângelo. Por quê? Porque é preciso muito exercício para você verdadeiramente amar o próximo como a si mesmo. Achar que o próximo merece a mesma coisa que você, que o próximo merece a mesma coisa que o teu filho, entendeu? Saber que o próximo às vezes merece mais do que o seu filho. Aí a coisa pega, né? Achar que o próximo merece ter essa oportunidade e o seu filho ainda não. Percebeu como é difícil para a gente? É difícil para a gente. Achar que o outro merece mais isso do que eu. Que eu ainda não sou merecedora daquele bem.
Mas ele é, porque ele está fazendo mais pela sua transformação moral do que eu. Percebeu como é trabalhoso isso? É complicado para a gente aceitar? A gente sabe a frase direitinho, mas colocar em prática isso, para a gente é difícil. Entendeu? Por isso o ensinamento ainda é pouco vivenciado. Toda atitude equivocada, no entanto, toda atitude equivocada tem, no entanto, a sua consequência. Né? Toda atitude errada tem a sua consequência, com a qual sempre arcaremos, pois deixa em nossa consciência marcas mais ou menos profundas, dependendo do erro cometido. Então, qualquer coisa que a gente fizer de errado tem consequência. Tem consequência e nós sempre vamos arcar com essa consequência, porque ela deixa marcas em nossa consciência e a nossa consciência não vai dar trégua enquanto a gente não resolver aquela situação. Estudemos detalhadamente, diz aqui o Alírio, vamos estudar detalhadamente o movimento egóico relativo à culpa e o movimento essencial para dela nos libertarmos, sabendo que o movimento egóico sempre apresenta duas polaridades, uma passiva e outra reativa. Na polaridade passiva temos o desculpismo e na reativa o culpismo. Então, né, esse movimento egóico tem sempre essas duas coisas. Ou eu me culpo e depois me desculpo. Então, a culpa, a questão de estar me culpando é uma reação passiva. E quando eu me culpo, ela é uma reativa. O processo do culpismo é formado por 3 atitudes: julgamento, condenação e punição, que pode tanto ser de si mesmo como dos outros. Né? Então, quando eu quero me culpar por algo que eu cometi, um erro que eu cometi, ou culpar os outros, eu sigo essas 3 coisas: julgamento do fato, condenação, né? E depois vem a punição. É igual no tribunal, né? A pessoa está sendo julgada, aí o juiz condena e depois o juiz diz qual é a pena que a pessoa vai sofrer. Diante de um ato equivocado cometido, a pessoa se autojulga, considerando a ação errada. Por isso, ela se autocondena e depois ela se pune. A gente vê muito isso quando as pessoas começam assim. A pessoa fez um erro, aí ela se julga, não, isso eu não podia ter feito, meu Deus, isso que eu fiz foi errado. Eu mereço realmente sofrer. E aí o que ela faz? Ela começa a se punir. E uma das formas que a pessoa tem de se punir é se auto-sabotar. Ela começa a se auto-sabotar. Então, ela se julga, não deveria ter feito isso que eu fiz foi erro. Eu mereço realmente ser castigada. E aí ela se pune, se auto-se-pune, para sofrer as consequências de seu erro. Em algumas pessoas, seguindo-se depois a autopunição, existe uma 4ª atitude, porque ela se julgou, se condenou, se autopuniu. Qual é a 4ª atitude? É a tal da autopiedade. Quando sentindo-se uma coitada, sofre dolorosamente sem cogitar sobre o perdão, o auto-perdão. Porque aí ela se pune e depois ela começa a tal da autopiedade. Né? Aquela autopiedade e vai se sentir uma coitada, sofre dolorosamente, mas não para pensar. Eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar. E essa autopiedade muitas vezes leva à depressão. Entendeu?
Aí ele segue, o mesmo fazemos com relação aos erros dos outros. Julgamos, condenamos e punimos os que consideramos culpados. Percebemos que esse é o processo de pseudoconsciência, dessa falsa consciência, e de pseudo-responsabilidade. É uma falsa responsabilidade, pois com esse movimento, a pessoa não muda em nada o ato praticado. O que vai mudar? Você se auto-julgar, se autocondenar, se punir, ter autopiedade, ou então condenar o outro. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Porque como o Chico mesmo falou, né? Eu não posso voltar ao passado. Tem que ser como o Paulo. Ir em frente. Eu não posso voltar no passado. Ele não podia voltar no passado e trazer Estevão à vida, entendeu? Evitar aquilo. Não dava mais. Aquilo foi feito. Então não adianta você ficar preso nesse tipo de coisa. É igual essas pessoas que lá nessa vida mesmo cometeram erros, muitos erros. Aí, passado o tempo, a pessoa está mais velha e a pessoa fica, meu Deus, eu não presto. Olha que eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Isso aconteceu lá, 30, 40 anos atrás. Não adianta o ditado popular ficar chorando em cima do leite derramado. Limpa o chão e segue em frente, vai comprar outro leite. Mas às vezes a gente fica, né? A gente fica. Isso não muda em nada o ato praticado. O processo de desculpismo também é formado por 3 atitudes. O desculpismo: julgamento, justificativa e responsabilidade. Porque eu me julgo, vi que errei, aí o que eu faço? Em vez de buscar reparar, eu justifico o meu erro. E ao justificar meu erro, eu não procuro reparar. Aí eu entro na irresponsabilidade. Eu entro na irresponsabilidade. Porque eu me julgo. Realmente eu errei. Mas também eu não sou leão. Né? O culpado foi A, B, C, D. Então eu não procuro corrigir. Aí eu entro na irresponsabilidade. Então ele está trazendo para a gente uma série de coisas que mantém a gente ali no pecado, a tal dracma perdida. Então são um monte de coisas que a gente precisa ir resolvendo. Aí, aqui, diante de um ato equivocado, a pessoa se autojulga, considerando a ação errada. Mas ao invés de se autocondenar, como no processo anterior, ela se autojustifica, buscando culpar outras pessoas imaginárias ou reais, como a sociedade, o governo, até Deus, pelo seu equívoco, assumindo uma conduta irresponsável, tentando fugir do erro praticado, como se isso lhe fosse possível. Então foi o que ele falou antes lá. São 2 coisas. A culpa e a sua companheira predileta, desculpa. Quando você se culpa, você se julga, você se pune, você se condena, entra na autopiedade. Ou então, você se julga, se justifica, se desculpa e cai na irresponsabilidade. E nada de reparação. Nem quando você entra na culpa, eu sou culpado. Aí você vai para a autopiedade, fica chorando e alguém fica... E aí? Quando é que vai resolver o problema? Porque você está na autopiedade, mas não está pensando, eu tenho que consertar. Você fica ali, na autopiedade, sem fazer nada, só, né? Eu sou culpado. Mas e aí? E o reparar? Não, eu sou culpado. Ou o desculpismo. A culpa é do outro, eu não tive culpa. Se eu não tive culpa, eu vou reparar o quê? Entendeu? Então ele diz aqui. Você não assume a sua responsabilidade. Então ele diz aqui, você bota a culpa em todo mundo, até em Deus, pelo seu equívoco, assumindo uma conduta irresponsável, tentando fugir do erro praticado, como se isso lhe fosse possível. E não é, porque todo mundo tem que reparar. Aí ele continua aqui. Da mesma forma que no culpismo, podemos usar também o desculpismo com os outros. Quando percebemos algum comportamento errado nas pessoas,
nós o justificamos de forma irresponsável. Normalmente agimos assim com pessoas próximas a nós, a quem dizemos amar, mas as quais, na verdade, envolvemos com um pseudo-amor, conivendo com seus erros. Você, muitas vezes, percebe em alguém que você ama, normalmente um filho, né? O erro dele. Você detecta o erro dele. Aí, o que você tem que fazer? Em vez de convidá-lo à reflexão e à reparação, o que a pessoa faz? Começa a justificar, entrar no desculpismo para ele. Ah, mas meu filhinho, coitadinho, nunca teve sorte na vida. Nunca teve sorte. Né? Ele, coitado do meu filho. O pai dele. Não é? Aí você sempre vai desculpando esse filho, essa pessoa que você ama, assumindo assim uma conduta irresponsável, né? Tentando fugir do erro praticado. Ou melhor, como ele diz aqui, envolvendo aquele filho num falso amor, porque isso não é amor. Isso não é amor. É o pseudo-amor, é um falso amor. Porque você está conivindo com os erros dele, está sendo cúmplice, conivente com o erro dele. E normalmente o que acontece com esse filho? Que erra e você protege, que você protege, que você protege. Daqui a pouco ele está cometendo de novo o erro. E vai ser um tão grande que você não vai ter como. Não é? Normalmente é isso. É o passa-mão na cabeça. Em vez de você levar a pessoa, não, vamos reconhecer, você errou, vamos tomar providência, vamos resolver isso, né? Aí ele diz aqui, deixa eu ver aqui, que pula, Jesus. Opa, deixa eu ver. Quando a pessoa cai, exige-se um esforço para se levantar. Todo corpo precisa se esforçar para manter-se de pé. Ficar caído, às vezes, parece mais cômodo, além de causar nas outras pessoas uma comoção. Mas nessa postura de pseudo-amor, de autopiedade, o que a criatura recebe são migalhas de afetividade. Porque muitas pessoas, quando caem, elas não querem se levantar. Porque aí o pessoal fica assim, coitadinho do fulano, né? Tá sofrendo tanto. Aí ficam ali. Então, na realidade, você está recebendo migalhas de afetividade. Né? E é mais como ficar na posição de vítima. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma pessoa, até que eu gosto muito, eu não me lembro se eu falei ou se eu pensei, porque ela vinha sempre nessa história, né? Sempre ali, se vitimando. E eu dizia para ela, vamos mudar, faz isso, né? Corre atrás, deixa para lá. E ela sempre naquilo. E eu ficava pensando assim. Aí um dia me bateu isso. Ela quer continuar desse jeito porque ela acredita que, ficando nessa situação, as pessoas vão ficar ali, entendeu? À volta dela. Que se ela levantar e for em frente, ela vai perder a atenção. Ela vai perder essa piedade dos outros por ela, entendeu? Então ela prefere ficar ali do que ir à luta. Porque aí, quando as pessoas olham, pô, fulano foi à luta, então não precisa mais que eu fique aqui e volta. Então, às vezes, as pessoas preferem ficar nessa situação para ficar recebendo essas migalhas de afetividade, né? Aí ele diz aqui, quem se culpa não assume a responsabilidade de se conduzir na sua vida. Opta pelo mais fácil, que é sofrer, e se sentir um coitado, em vez de tomar nas mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade com o necessário esforço pessoal. Por essa razão, o ato de culpar-se em um nível profundo de análise é um movimento de fuga. Para nos libertarmos tanto da culpa quanto da desculpa,
necessitamos cultivar o processo do arrependimento, gerador da ação responsável. Ele é fruto da observação amorosa, tanto de nós mesmos quanto dos outros, e com ele nos responsabilizamos pelos nossos atos. Somente por meio do amor podemos nos libertar da culpa e da tentativa de fugir dela. Eu me amo. Eu não quero mais viver desse jeito. Então eu vou correr atrás do problema. Porque eu me amo. Vejamos como podemos proceder. A ação responsável é um processo de autoconsciência, composto das seguintes atitudes: responsabilização, arrependimento, autoanálise, olha a questão 119A do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, aprendizado e reparação. Então você se percebe responsável pelo ato. Eu me arrependo. Aí eu vou me autoanalisar. Né? Aí eu vou fazer um aprendizado. Tudo isso vai me trazer um aprendizado. E aí eu parto para reparação, né? Todo ser humano é ainda imperfeito e por isso, quando realizamos uma ação, sempre teremos dois resultados: o acerto ou o erro. Não é? Não tem outra saída. Nós somos, se nós fôssemos espíritos perfeitos, só tinham uma resposta: acertou. Acertou. Mas não somos. Então tem o acerto e tem o erro. O acerto, segundo a visão transpessoal, será sempre um ato de amor diante da vida. Eu acertei, que bom. O erro, como vimos anteriormente, é um ato de desamor, evidente ou oculto, que acontece pela ignorância do não saber ou do não sentir. A ação responsável abrange o processo de autoexame consciente, propiciador do auto-perdão e que se inicia com a autoconsciência, na qual a pessoa se observa para perceber os seus atos, classificando-os em acerto quando estiver em conformidade com a lei do amor, justiça e caridade. Em erros, quando provenientes do desamor e do pseudo-amor, que afrontam essa lei de justiça e caridade. Então é a questão 919A. Eu me analiso, vou analisar o que eu fiz durante o dia. Isso aqui não foi legal. Eu errei. Por quê? Foi ato de desamor. Aí entrou as questões egóicas, egocêntricas, egoístas, entrou o orgulho. Errei. Ah, não, isso aqui eu estou fazendo certo. Que legal. O que eu estou fazendo está ajudando todo mundo. E a gente tem que fazer isso. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Acertou? Maravilha. Errou? Vamos corrigir. Vamos corrigir. Aí ele vai dizer aqui: ao se perceber em erro, ao invés do julgamento, gerador do remorso ineficaz e proveniente da consciência de culpa ou da tentativa infrutífera de fuga, né, que é o desculpismo, o indivíduo adota uma atitude responsável. Percebeu um erro? Adote uma atitude responsável. Não mais de autoacusação, pois, conscientizando-se do ato cometido, conclui que somente ele mesmo poderá repará-lo. Errei. Não adianta botar a culpa em ninguém. Sou eu que vou ter que reparar o erro cometido. Após assumir a responsabilidade, chega ao arrependimento. Sendo o erro praticado um ato de desamor, ao se arrepender, sendo o erro praticado um ato de desamor contrário às leis divinas, e por isso é de fato necessário se arrepender de tê-lo cometido. Após se arrepender, inicia uma autoanálise do erro, buscando examiná-lo, isto é, refletir sobre o motivo pelo qual cometeu e sobre o que o levou a agir com desamor, para poder aprender com o erro. Como você falou, Ana, a gente aprende com o erro. A gente tem que aprender com o erro. Percebamos com isso que o erro faz parte da didática divina. Pois, do contrário, o Senhor, ele nos teria criado perfeitos, para não errar. Mas Deus nos criou imperfeitos.
com chances de errar, não é? Se buscarmos sempre nos erros cometidos um aprendizado, estaremos evoluindo, tanto com os acertos, adquirindo uma conquista êxito, quanto com os erros, adquirindo uma conquista aprendizado. No final, o que conta sempre é a evolução do ser espiritual, em busca da sua iluminação. No final, quando a gente se tornar espírito perfeito, não vai contar quantos erros eu cometi ou quantos acertos eu tive. O que vai contar é a minha evolução. Porque, como ele mesmo diz, se Deus não quisesse que a gente errasse, criava a gente perfeito. Então, o erro faz parte do nosso aprendizado. Mas a gente tem que saber utilizar isso. Errei, não adianta ficar sentado na beira da estrada chorando. Eu tenho que analisar o que me levou a errar, para eu tirar disso um aprendizado. E aí, esse aprendizado vai o quê? Me empurrar para cima. Porque eu fiz uma conquista. E aprendizado é coisa boa. Entendeu? Então, na realidade, quando a pessoa fala errei, não. A gente às vezes diz, oportunidade de aprendizado. Não foi erro, é a oportunidade de aprendizado. Como você encara esse erro? Aí que está o detalhe. Como é que você encara o erro? Oportunidade de aprendizado. Ah, sim. Ah, não, como culpa e remorso. Ih, não, está errado. Não é por aí, né? Após ter buscado aprender com o erro, é necessário iniciar ações de reparação. Porque você, né, detectou que errou, aí você se arrependeu, aí você se analisou, e aí você começa. Tem que ter reparação. Não? Então você aprendeu com o erro. Então, após ter buscado aprender com o erro, é necessário iniciar ações de reparação. A ação responsável diante da vida exige que reparemos o desamor, que foi o erro, transformando tal atitude em ato de amor. Eu errei, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou amar. Então, eu estou mudando o desamor, transformando em amor. Portanto, o auto-perdão não é uma simples anulação do erro, de forma fácil, como muitos pensam, mas uma ação consciente que requer responsabilidade, arrependimento, muita autoanálise, aprendizado e reparação. Buscando praticar ações amorosas diante da vida, vamos substituindo gradativamente o desamor, que é o egoísmo, que é a prática egóica, egocêntrica, né? E o pseudo-amor que existe em nós pelo amor, transformando as energias egóicas em energias essenciais. Esse é o movimento interno que propicia o auto-perdão. Se não se perdoa, se a pessoa não se perdoa, a pessoa carrega desnecessariamente o fardo pesado do remorso e da culpa. Então, aquele que não se perdoa, ele vai carregar desnecessariamente o fardo pesado do remorso e da culpa. E se não perdoa o outro, carrega inutilmente o fardo pesado do ressentimento, da mágoa e do ódio. Então, olha só, se eu não me perdoo, eu carrego comigo desnecessariamente o fardo do remorso e da culpa. Se eu não perdoo os outros, eu carrego inutilmente o fardo pesado do ressentimento e do ódio. Por isso, a vida se lhe torna insuportável. No entanto, se o indivíduo assume a mansidão e a humildade preconizada por Jesus, poderá dar-se a oportunidade de refazer o caminho por meio do auto-perdão. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Somente cultivando o auto-amor é que iremos evoluir, e não odiando a nós mesmos no processo de culpa. Aquele que se auto-ama enche-se de felicidade, cultivando as flores de amor para embelezar a própria vida e a de outras pessoas, e todo o universo se felicita com ele. Essa proposta que nós estudamos hoje dá trabalho, dá muito trabalho, é certo. Ser feliz é trabalhoso. Por isso a maioria das pessoas cultua a culpa e a desculpa. Porque fazer isso aí que nós estudamos hoje é muito trabalhoso. E as pessoas, muitas vezes, não têm coragem de olhar para dentro dela mesma, Se reconhecer. se reconhecer pecadora, né? Como diz aqui, né? Se perdoar. Se perdoar, se arrepender, reconhecer o erro, procurar reparar, não ficar se martirizando, nem arrumando desculpas para si próprio, distribuindo a culpa, querendo dividir a culpa com todo mundo. Se reconhecer e entender que errar no nível que nos encontramos, porque somos filhos imperfeitos, ainda é normal. Ainda faz parte. Ainda faz parte. Então, se ainda faz parte, o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender com meus erros. Eu tenho que transformar o meu erro num trunfo. Tirar dele um aprendizado e usar esse aprendizado a meu favor. A meu favor. E transformar esse aprendizado numa bola que vai me jogar para cima. Num fator de evolução. E não num fator de ficar ali, de derrota, não é? Aí ele encerra dizendo assim, essa proposta dá trabalho, é certo, ser feliz é trabalhoso, por isso a maioria das pessoas cultua a culpa e a desculpa. Um dia, porém, todos despertaremos para o mecanismo produtivo de autorrenovação, buscando com o cultivo do amor e da felicidade auxiliar o universo a crescer. E aí, essa dracma perdida será encontrada. E na casa do Pai, a casa do Pai entrará em festa, porque é mais um pecador que se arrepende e retorna à casa do Pai. Né? É mais um pecador que se perdeu e que foi restituído. É mais uma joia achada. Então, cabe a nós fazer esse trabalho. Esse trabalho é nosso. É um trabalho pessoal, que requer esforço, né? E nós não podemos ficar achando, eu não vou conseguir. O melhor momento da gente começar é hoje, é o agora, né? E não amanhã. Encerrando aqui a história da parábola da dracma, diz assim Caibar, o Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio e benevolente. O Deus amoroso e caritativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas, pelos sacerdotes. É isto que quer a parábola, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria. Toda essa trajetória que nós lemos aí, esse roteiro que o Alindo nos trouxe, de buscar, né, abraçarmos essa autorrenovação, são os princípios de sabedoria que o Pai desperta em nós, né? Então a parábola quer exaltar a bondade, o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para que nos aproximarmos do Supremo Senhor. Então, somente com essa trajetória, que como ele falou, é trabalhosa, de autorrenovação, é que nós vamos nos aproximar do Senhor. Então, lá no início ele falou, vai ser preciso suar muito. A gente vai suar muito para podermos chegar nesse ponto. Mas é algo que a gente precisa fazer com urgência, né? Que a gente precisa fazer
rapidinho e parar de ficar reclamando, né? Temos que seguir em frente, trabalhando por nós mesmos e, em consequência, trabalhando pela humanidade. Eu achei essa parábola da dracma muito importante. Ela trabalha muito o ser, trabalha muito o nosso íntimo, e nos traz aquela tranquilidade, porque a gente sempre coloca a palavra erro como uma coisa depreciativa, né? Ele coloca aqui, é oportunidade de aprendizado. Porque se fosse algo assim terrível, Deus nos criaria perfeitos. E ele não nos criou perfeito. Ele nos criou simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um tem uma missão de buscar se melhorar através do conhecimento, com seus erros, com seus acertos, para poder um dia nos aproximarmos dele. Então, o erro é uma oportunidade que nós possamos fazer dos nossos erros, como Paulo de Tarso fez, uma oportunidade abençoada. Aí entra de novo a oportunidade celeste. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rose, Fale, meu amigo. eu sei que os trabalhos vão continuar, então eu vou ser breve. Ah, tudo bem. Aqui, quando na parábola, né, diz: há júbilo quando um pecador se arrepende. Aí eu me lembrei de que é dito, né, que Deus não quer aniquilar o pecador Perfeito. ou o equivocado. Ele quer que o equívoco seja extirpado, né? Então, com os erros, a gente faz esse processo todo que o Alírio nos convoca e que a gente possa cada vez buscar o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Agora, quando foi dito, né, que muitas das vezes, por exemplo, amar a Deus como a si mesmo, e a gente conhece, mas não sente. Aí eu me lembrei da música do Sol da Primavera, do Beto Gaita, quando ele diz assim, né, poeticamente: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Exatamente. Aí falou: a gente já sabe. Agora, nós não conseguimos ainda colocar em prática. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu já sei, mas eu ainda não consigo colocar em prática isso. Mas é um exercício. É um exercício. E a gente vai chegar lá. Porque ninguém vai ficar rolando no pó da estrada. Todos nós vamos. Esse texto do Alírio tu vai postar no grupo, Vou né? botar no blog, no blog. Ah, tá. E eu já mandei para vocês, se eu não me engano, o endereço do blog, não foi? Se eu não mandei, eu vou Será mandar. que no blog a gente consegue compartilhar? A gente Copiar e copia, compartilha isso. copia Isso, e cola. sim, pode sim. Pode comentar. Tem lá no final de cada publicação, tem um lapisinho. Se você clicar naquele lapisinho, você pode fazer o seu comentário, acrescentar alguma coisa. Esse trecho que você botou aí da música é do Beto Guedes, não é isso? Sol de Você pode Primavera. colocar lá, porque é muito interessante. Você pode, lá no final de cada publicação, clicar no lapisinho e fazer o seu comentário, curtir, acrescentar alguma coisa que você quiser, aquele texto, tá? É para isso que o blog está lá, para a gente, né, fazer essa troca. É muito importante isso. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Eu vou pedir para a Ana Constantino, faz a nossa prece. A nossa amiga Paulistinha, agora atual, né? Paulistinha. Já assumi a caipirice. Vamos levar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus querido, a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, e agradecer esse momento de aprendizado, esse banquete espiritual, né? Que nos ajuda, que nos esclarece, nos fortalece, que seja o nosso guia, nossa fortaleza, que
possamos ter força de vontade, né? E colocar no nosso dia a dia esses ensinamentos. E que Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, que a gente possa colocar isso dentro de nós, que possamos nos melhorar cada vez mais. E agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, oportunidade de vida, de reencarnação, de estarmos aqui a caminho. Agradecer ao Mestre Jesus, à Mãe Maria Santíssima, e pedimos a permissão para dar por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos de novo para estudar a obra de Paulo e as leis morais. Um beijo para todos, tá? Uma boa sexta-feira, um abraço aí da minha amiga Regina. Fiquem com Deus. Márcia, um abraço. Abraço aí. Outro, tchau. Que Deus nos abençoe Tchau. para todos nós. Tchau, gente. Tchau. Tchau.